Ó, pessoal, vamos dar uma lembrada, né? Vamos dar uma revisada naquela parte de soma dos elementos, né? Veja, se você tiver uma progressão, feito a gente tinha comentado, né? Uma PA, que tem esse comportamento. Então, veja, é uma PA que cresce de 2 em 2, não é? Então, a razão, né, que a gente tinha comentado, que é de quanto em quanto ele cresce, né? É de 2 em 2. Veja, então, o primeiro com o último, lembra que a gente comentou disso de sala? Essa soma desses extremos vale 8. Então, se você somar esses extremos aqui também, dá 8. Então, nessa relação, você não poderia pensar que seria 8 mais 8, que seria igual a 16 a soma? Beleza. Outra interpretação que você pode ter desse evento é o seguinte: se você tivesse só um 1, né, e o último você soubesse que fosse o 7. Então você sabe que o primeiro é 1 e que o último é 7, certo? Então você sabe que essa soma seria 8. E se ele te entregasse a quantidade de elementos, que são 4, você consegue determinar apenas com isso a quantidade não, né? O valor da soma. Por quê? Se você sabe que são 4 elementos, esses agrupamentos que a gente está formando, essas duplas, seriam quantas? Veja, se a gente tem 4 elementos, a gente vai conseguir formar duas duplas, não é isso? Então, eu posso dizer que a quantidade de elementos para saber as duplas que a gente vai poder formar é n sobre 2. Então, seria 4 sobre 2, são duas duplas. E aí, cada dupla não vai ter valor 8, então é a mesma coisa que eu fazer 8 vezes 2, que é 16. Então, se a gente tivesse uma situação maior, por exemplo, então 1, 3, 5, 7, 9, 11, deixa eu botar 13 e 15. Beleza? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Então, veja, a gente tem 8 elementos. Mas ele pode dizer que tem 8 elementos. Pode dizer o primeiro, né, que a gente costuma chamar de A1, né? E pode dar o último elemento, que seria o AN, né? Então, esse último elemento, que está na posição, né, 8, vale 15. Beleza? Então, você não pode fazer que se você somasse o primeiro com o último, não vai dar 16. Quantas duplas você pode formar? Você pode formar uma, duas, três e quatro, né? Então, você pode formar essas duplas aqui, ó, em que todas elas vão ter uma soma valendo 16. Então, se você tem 8 elementos, né, você para saber a quantidade de duplas, não seria n sobre 2, então são 4 duplas. Então, se você somasse o primeiro com o último, não seria 16. Então, é 16, que é a soma de um desses valores extremos, vezes a quantidade de vezes que a gente vai ter essa soma desses extremos. Então, quando a gente somar, a gente vai ver que vai dar 64. Então, disso a gente vai cair na fórmula, ó. Então, você sabe que para definir essa soma, você tem que fazer a soma do primeiro com o último, né, desses extremos, vezes a quantidade de n dividido por 2, porque não são as duplas que a gente pode formar. Então, vai ser bastante comum você ver essa definição aqui, ó, em que geralmente, nas situações que a gente tem, é melhor primeiro somar, né, para depois fazer as relações. E aí, o que é que pode acontecer, né? O que é que pode estar na prova de vocês? Ele pode pedir a soma, então o principal agora para vocês, ele pode pedir a soma ou o número de elementos. Então, o professor, ele pode pedir o primeiro, pode pedir o último elemento? Pode, mas o principal que ele vai acabar perguntando para vocês é sobre a soma e sobre a quantidade de elementos.
Então vamos pensar numa situação aqui, ó, veja. Se a gente tivesse que o primeiro elemento fosse, deixa eu pensar aqui numa situação, o primeiro elemento fosse, sei lá, 10. Então você está juntando R$ 10 e todo dia você vai aumentando de dois em dois, certo? E aí no todo dia, então você no primeiro dia ganhou 10, no segundo dia você ganhou 12, no terceiro dia você ganhou 14, não é isso? Então se eu perguntasse a você, no último dia você ganhou, sei lá, R$ 30, certo? Então, o que é que eu posso pensar, né? Se você sabe, né, na situação que a gente tá tendo, né? Deixa eu ver aqui, só pensar no valor rapidinho, deixa eu só fazer uma coisinha. Ah, que vai ficar 20, 2n menos 2, deixa eu passar para cá. O número seria 11, né? Então veja, se a gente fosse ver aqui, né? A gente sabe que, pelo exemplo que eu dei, ele aumenta de 2 em 2, né? Então, quando você fosse ver, né, a quantidade de elementos, eu vou dizer na questão que foram 11, certo? Então, você está arrecadando esse dinheiro e para cada dia você está ganhando essa quantidade. Então, em 11 dias, né, foram a quantidade de 30, né? Então, olha o que aconteceu. Imagina a situação comigo. Você no primeiro dia ganhou R$ 10. Aí, no segundo dia, você ganhou 12. No terceiro dia, 14. Até chegar em R$ 30. Beleza? Então, cada dia você está ganhando essa quantidade. Então, depois de 11 dias, né, a gente teria ganhado R$ 30. Beleza? Então, se eu quiser saber tudo que a gente arrecadou nessa situação, o que é que eu posso pensar? Que a soma seria o primeiro elemento. Quem é o primeiro elemento? Né? O A1. E o A1 é quem? Né? 10. Então, o que você tinha no primeiro dia, né? Mais o que você vai ter no último dia, vezes a quantidade de dias, por 2, né? Então, ele também está muito associado com aquela parte que a gente tem de vou percorrer uma maratona, e nessa maratona eu andei no primeiro dia tanto, no último dia eu andei tanto, em tantos dias. Então, essa mesma ideia. Então, essa soma daria 40 vezes 11, né? Então, somei aqui primeiro e dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar 20, né? Quando a gente fosse multiplicar, aqui vai dar 220, beleza? Então, tudo que arrecadou foi R$ 220. Agora, imagina, pega essa mesma situação. Vamos dizer que ele não te deu os dias. Você não sabe quantos são os dias. Mas ele te deu a soma. Se essa soma que você tem é R$ 220, você diz, ó, tudo que você arrecadou foi R$ 220. Então, o que é que você vai poder pensar, né? Você tem a soma, aí ele vai te dar o primeiro termo, que vai ser 10, vai te dar o último, que é 30, e ele quer achar o n. Então, veja, feito eu disse, as duas situações que a gente vai ter vai girar em torno disso. Então, se a gente sabe que a soma, a gente calcula sendo o A1 por AN vezes N sobre 2, é só aplicação de fórmula. Se você não entendeu nada que eu expliquei dali, é só aplicar essa fórmulazinha que você vai ver que vai dar certo. Então, o primeiro elemento é 10, o último é 30, o N é o que você quer descobrir, e aqui o 2. Então, veja, na primeira soma que a gente falou, então 220, essa soma vai ficar 40, né? 40 vezes N, 40N sobre 2. Aí você pode tanto simplificar aqui direto, quanto você pode fazer meio para os extremos se ficar melhor para você. Então, meio para os extremos, 40N vezes 1, 40N. 2 vezes 220, 440. Vou passar ele para lá dividindo. 440 por 40, corta, corta, vai ser igual a 11. 11 o quê? Dias, beleza?
Então, a gente tem essas duas situações que podem ser trabalhadas, né? E geralmente para o que a gente viu até agora, beleza? Quando vocês forem chegando mais para frente, vocês vão ver que tem situações mais elaboradas, tá certo? Que vai relacionar com aquilo que a gente tinha visto, né, um pouco mais cedo, né, a parte de algoritmo, vai relacionar com essa formulazinha, mas por enquanto, né, feito a gente tinha comentado já em sala, vai ser um pouco mais de aplicação de fórmula, né? Beleza? Então essas duas situações são as principais e é que vão acabar sendo cobradas na prova de vocês, tá certo?